noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, né? Estar na presença do nosso Deus. Peço que agora vocês abaixem suas cabeças. Isso, nós vamos falar com o nosso Deus agora. Peça perdão pelos seus pecados, atos, palavras, ações. Pois o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. Então, se coloca neste momento. Fala, Senhor, eu errei, né? Me perdoa. A tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor Deus amado, eu me arrependo, Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Papai. Reconhecemos que pecamos por atos, palavras, ações e que necessitamos das tuas misericórdias, Papai. Deus, estamos aqui para prestar o melhor culto a Ti, Senhor Deus, Cristo, em nome de Jesus, Papai, pois o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Senhor é santo, poderoso e merece, Senhor Deus amado, toda a honra e toda a glória, Papai. Exaltado seja sempre o teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, Papai. Louvado seja em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês o Salmo 96, versículo 8 ao 10. Salmo, bem no meio da Bíblia, 96, do 8 ao 10. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus atos, trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Amém? Esse é o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, e nós vamos louvar e agradecer o nome dEle com as nossas palmas, com as nossas vozes. Amém? Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja Ágape, que está em casa, nossos amigos que estão assistindo nosso culto online, sejam abençoados pelo Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja? Você que está em casa também, fique em pé. Vamos louvar ao Senhor, agradecer pela nossa semana, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. Quem quer o Senhor aqui? Quem quer estar na presença do Senhor? Amém. Aleluia! Vamos louvar o seu santo nome. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora
vidas Ele vem fazer morada, né? E a gente sente esse calor, né? A gente sente essa euforia, né? E a gente chega a 1000 graus, amém? Amém. Então vamos louvar ao Senhor.
é bom o tempo todo tempo o Senhor é bom. Vamos orar, esse louvor agora que nós vamos entoar, que seja uma oração, que o Senhor venha falar aos nossos corações esta noite. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu de tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
altar, Senhor Jesus, que nós nos rendemos a Ti, que nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Senhor, que os Teus sonhos que o Senhor sonhou para nós sejam realizados na nossa vida. Que nós possamos, Senhor amado, estar debaixo, Senhor amado, da Tua graça, debaixo da Tua orientação. Que nós não venhamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Que nós não venhamos nos esquecer, Senhor amado, que o Senhor é nosso Salvador, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mesmo nos dias maus, nos dias da tribulação, que nós possamos lembrar que o Senhor morreu na cruz, Senhor amado, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos deu a vida eterna, e que nós possamos estar rendidos a Ti todos os dias da nossa vida. Que nós possamos render a Ti, Senhor amado, o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa família, o nosso emprego, o nosso estudo, os nossos sonhos estejam rendidos a Ti, Senhor. E que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo também pela internet, pelo Facebook, você é o nosso convidado. Fique totalmente à vontade. Nós temos somente 1 hora de culto e nós vamos tentar ser muito breve. Nesse momento nós vamos orar pelos enfermos. Se você está enfermo aqui na igreja, você fique de pé que nós vamos orar por você. Você que está em casa também, se você puder também, fique de pé por um momento e nós vamos orar por você. Isaías 53, se você puder me acompanhar também, você com a sua Bíblia, o seu dispositivo. Isaías 53, 4, 5 e 6. Também temos no telão também. Amém? Amém, eu estou procurando. Amém, ou misericórdia, né? Agora estou procurando. Misericórdia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então você que está enfermo, conhece alguém que está enfermo, se você quiser, fique de pé. Aí, como nós estamos tendo esse distanciamento, né? Não vou pedir para ninguém orar por você, porque nós estamos com um distanciamento, mas nós vamos orar. Quando Deus nos fez, Ele fez todos nós perfeitos. Na verdade, em Adão fez o homem perfeito, e o homem pecou. Então as enfermidades veio sobre nós. Mas Jesus, Ele, o segundo Adão, que é perfeito, Ele tira as nossas enfermidades, as nossas dores. Esse texto de Isaías, ele fala isso daí. Isaías tem 66 capítulos. Se você usar cada capítulo para cada livro da Bíblia, que tem 66 livros, né? Representa cada capítulo um livro da Bíblia. Se você pegar Isaías 1, você pode fazer referência de Gênesis 1 e assim por diante. E o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós temos algumas pessoas também que estão enfermas, que estão em casa, assim como a Alexandra fez uma cirurgia no maxilar, né? Está muito inchado. Eu gostaria que você orasse, se você puder. A mãe da Rosana também está se sentindo amargurada. Raquel, meu ponto aqui. Vamos orar então? Fique de pé então, todos nós agora. Põe a mão no seu coração, se é que você tem uma dor ou uma enfermidade. E ora por esses amados também. As pessoas que estão nos hospitais também, pessoas com essa pandemia, Covid, você olhe por essas pessoas, peça para Deus curá-las, para essa epidemia acabar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus. Colocamos, Deus querido, tudo em tuas mãos, ó Pai. Colocamos, Deus querido, em nome de Jesus, a nossa irmã, Senhor Deus querido, Alê, Senhor Deus querido, com essa cirurgia. Pai, cura, restaura, transforma ali, Senhor Deus querido, dá um bálsamo, Senhor Deus, de Gileade ali sobre ela, Deus querido. Também te pedimos também, Senhor Deus querido,
pela mãe da Rosana, Senhor Deus querido. Tira toda a aflição do seu coração, Deus querido, em nome de Jesus. Visita a tua igreja aqui, Senhor. Se há algo, Senhor Deus querido, que não te pertence, Deus querido, esquadrinha desde a sola do pé, Senhor Deus querido, ao alto da cabeça, tirando toda a enfermidade, Senhor Deus querido. Assim como a tua palavra disse, Senhor Deus querido, que o Senhor, Deus querido, carrega sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também, Senhor, os meus amados, Senhor Deus querido, que estão pela internet, Senhor, nos assistindo agora. Pai, o Senhor, Deus querido, pode fazer todas as coisas, Senhor, Deus querido. Alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada um, Senhor, Deus querido, que está nos assistindo agora. Tira, Deus querido, todas as dores, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, cremos em nome de Jesus, e a tua igreja diga amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Uma Basílio, o Reinaldo para estar orando pela palavra. Aleluia, glórias ao Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Basílio. O Senhor use ele poderosamente como canal da sua graça, bem? Senhor, nós abençoamos esse momento e consagramos ao Senhor esse momento da tua palavra, da tua revelação, da tua verdade, do teu amor sobre a tua igreja esta noite, Pai. Pedimos que o Senhor, Pai, venha sobre a vida do teu varão, o pastor Basílio, como canal da tua graça, transbordante sobre esse lugar que o Senhor, Pai, assim o separou, para que a sua palavra venha, meu Deus, ó Pai, aos corações. Venha, Senhor amado, estar tocando cada um, conforme, meu Deus, assim o Senhor quer falar, e o Senhor quer, meu Deus, agir esta noite. Tu tens liberdade, Espírito Santo, nesse local. E nós te damos toda a honra, toda a reverência, toda a graça, toda a adoração ao Senhor. E como instrumento do Senhor, que ele seja poderosamente usado na unção do Espírito Santo, e toda a igreja de Cristo diz amém e amém. A graça e a paz a todos. Eu tenho hoje da parte de Deus uma palavra muito simples, mas porém muito poderosa da parte de Deus. Querido, se alguém te perguntasse o que é mais importante na vida de uma pessoa, Marcos 8,36 diz, Jesus disse que se o homem ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma, ele perderia tudo, porque o que daria o homem em troca da sua alma? Então, essa pergunta, o que pode ser mais valioso, então, é a segunda pergunta que eu faço, do que realmente ganhar o mundo inteiro ou simplesmente a sua alma? O que é mais importante? Existe alguma coisa mais importante? Na Bíblia tem um tema muito precioso que mostra realmente que há algo mais importante do que o mundo inteiro e do que a própria vida, por incrível que pareça. E o apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos crescer nesse tema. E esse tema é graça e verdade. Então, a graça, ela é mais importante do que a vida, ela é mais importante, propriamente dito, do que o mundo inteiro, porque no Salmo 63:3 diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Então, se a vida de um homem é mais preciosa do que o mundo inteiro, então a graça de Deus é mais preciosa do que essa vida. Que tema interessante, não é isso? E o Evangelho de João, ele abre esse assunto, pode voltar por favor no início, ele abre esse assunto dizendo assim: porque todos nós, eu e você, temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei ela foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Então, sobre a minha vida, sobre a tua vida, repousa graça sobre graça. Então, nós temos graça sobre graça acumulada na nossa vida. Que bênção saber disso, não é isso? E o que é graça? Eu sei que todos aqui conhecem, sabem realmente a definição de graça. Talvez o melhor conceito acerca de graça é um favor imerecido. É algo que é dado, que alguém não merece, e isso é graça, e foi isso realmente que Deus nos fez, não é isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, lá no início, quando Deus fez o homem, Deus ele fala para o homem, e coloca ele naquele jardim, fala para ele não comer daquele fruto. Então a palavra lá no capítulo 2, no versículo 17, estava muito bem clara, não estava? O Senhor, Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Essa palavra estava muito bem clara para Adão e Eva, não estava? Muito bem clara. Deus não precisava desenhar, porque a árvore estava no meio do jardim. A declaração de Deus foi muito bem clara. Então, Deus, ele é justo, não é isso? Em Jeremias 1,12 diz que Deus, ele vela por sua palavra para que cumpra. Então, Deus é aquele que fala e cumpre realmente. Em Números 23 diz que Deus não é homem para que minta. Então, se Deus disse que o homem morreria se comesse daquela árvore, então Deus seria o quê? Então, justo. Ele falou, você não come, porque certamente você morre, e o homem comeu. E aí a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, o que eu mereço é a morte. E aí é onde vem realmente a outra parte de Deus. Então, se Deus ele é justo, Deus também é o que ele é? Gracioso. Então é onde realmente entra a graça. Então o que eu merecia antes, quando eu desobedeci em Adão e Eva? A morte. E aí Deus, através de Jesus, nos traz a graça. Então a graça é esse favor imerecido. Então Deus é justo, mas Deus também é gracioso. Que bênção é realmente fazer parte realmente dessa palavra, saber realmente que esse Deus é gracioso, que nos perdoa, mesmo nós não merecemos. Então eu e você não merecíamos nada além da morte. Isso estava claro. Então Deus deixou isso muito bem claro, que isso certamente aconteceria com o homem. Mas eu quero realmente me ater a algumas coisas, algumas características da graça de Deus. É bom realmente a gente entender isso, porque Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, eu quero que vocês, meus irmãos, cresçam na graça, cresçam nesse conhecimento realmente acerca de Deus. Então, a graça de Deus é algo realmente recorrente na palavra de Deus. A graça de Deus é quem torna o homem justo. Então, tem aqui Romanos 3,24, ele diz assim, sendo justificados, quer dizer, o homem tornado justo, puro diante de Deus, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa citação mostra realmente que Deus, ele justifica o homem, não porque o homem tenha mérito, mas porque Deus é gracioso. E aí ele justifica o homem por sua graça. E depois nós vemos aqui, em Efésios 2, 8 e 9, é um texto que muitos conhecem, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, para que ninguém compareça diante de Deus dizendo, eu sou salvo porque eu fiz, porque eu sou bom. Não existe isso realmente diante de Deus. A salvação, ela veio única e exclusivamente por esse dom de Deus, por essa coisa chamada graça. É interessante que esse conceito de graça, ele não aparece nas religiões, vocês sabiam disso? Olha, por exemplo, algumas religiões dizem que o Deus deles fez o universo, o Deus dele tinha um filho, sabe, se tornou homem. Algumas religiões até dizem isso, mas o único conceito de graça só aparece no cristianismo. Só Jesus realmente trouxe isso como algo claro para nós. Então, porque outros segmentos religiosos, eles dizem que você tem que fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. E Jesus, ele mostra realmente que o homem não tem que fazer absolutamente nada, porque o homem, ele foi feito pela palavra de Deus do nada, e a salvação também foi propiciada do nada. O homem não fez nada, mas custou realmente a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a religião, ela sempre vai dizer, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que, não nessa vida, mas na outra, e você vai passar por um processo, ou então você tem que fazer boas obras, ou então diz que você tem que fazer parte de um determinado segmento, e aí vai classificando realmente as pessoas, dizendo o que elas devem ou não fazer. Vocês lembram que na época de Jesus, se tem realmente um pessoal que confrontou o nosso Senhor Jesus Cristo, foram os tais de fariseus, saduceus. Eles eram um grupo religioso que eles discriminavam as pessoas. Eles tinham um parâmetro de dizer quem deveria ser aceito por Deus ou não. Então os fariseus, eles jejuavam, eles faziam parte da sinagoga, eles davam jejuns, eles faziam algumas coisas que não era comum outros fazerem, mas eles diziam que eles eram o padrão de Deus, eles estipulavam. Então a religião, ela coloca um padrãozinho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E é interessante que ao longo da caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo, se tem alguém que confrontou, se tem alguém que perturbou o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, foram os religiosos. Então a religião, ela anula a graça de Deus. Então alguém, quando diz assim, olha, para ser aceito por Deus eu tenho que fazer isso, então o que ele está fazendo? Anulando a graça de Deus. Em Gálatas, capítulo 3,
mostra claramente, capítulo 2, versículo 16 ao 19, mostra claramente Paulo dizendo que eu não anulo a graça de Deus, porque o ser humano ele tem a capacidade de fazer, sabe o quê? Anular a graça de Deus. Então, se tem uma coisa que o homem pode fazer, é anular esse favor imerecido de Deus, quando ele diz o que alguém deve fazer. Sabe, quando Jesus já fez tudo por nós. A Bíblia diz que Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então, essa declaração de amor, de que Jesus realmente tomou o meu e o teu lugar na cruz do Calvário, mostra a graça de Deus. Deus sendo justo, punindo o pecado na vida de Jesus. Que Jesus toma o nosso lugar. Isso é graça de Deus. Sabe, isso não tem nada a ver com o mérito de homem. Esse texto que nós lemos de Efésios 2, 8 e 9, mostra realmente que não existe nada que eu faça, não existe obra nenhuma que traga salvação. Sabe por quê? Porque se existisse alguma coisa que o homem pode fazer, se eu pudesse fazer algo para alcançar a vida eterna, então eu estaria dizendo claramente que Jesus Cristo foi um tolo. Morreu a vida, perdeu a vida jovem ainda, aos 33 anos, deveria desfrutar, e fez o que ele fez, mas eu podia fazer de outra forma e ser salvo. Então eu anularia isso. Então, na verdade, quem diz que tem que fazer alguma coisa está anulando o sacrifício de Jesus e está anulando, como Paulo disse aos Gálatas, eu não anulo a graça de Cristo. Então, a gente vê realmente que ao longo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, os fariseus, os religiosos tentavam a todo tempo, a todo custo, anular, perturbar realmente a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, em Tito 2,11, existe uma declaração do apóstolo Paulo, uma declaração de Deus, dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Sabe, a graça de Deus, ela está estendida a todas as pessoas. Então, Deus derramou dessa graça a todos os homens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos nós pecamos, e é por isso que o Deus de toda graça, ele realmente derramou, no capítulo 2 de Tito, afirmando que ele derramou a graça sobre todos os homens. Então, essa graça realmente de Deus é a qual estamos hoje aqui, crendo realmente nos méritos de Jesus Cristo, daquilo que ele fez realmente, de fato, de verdade, na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, por essa fé, por essa palavra, nós temos realmente uma convicção plena de que estaremos com Jesus quando daqui partirmos. Não porque temos mérito nenhum. O Basílio que está falando não tem mérito nenhum. Se eu olhar para mim, eu vou encontrar muitos defeitos. E é provável que vocês também vão perceber muitos defeitos. Mas quando eu olho realmente, se você põe, e aí é interessante, quando uma pessoa está ficando velha, ou está ficando com a vista, por exemplo, cansada como eu, velho e cansado, pode ser ao mesmo tempo, você vai precisar talvez de um óculos como o meu, longe, perto, não é verdade? E aí você vai precisar de um óculos para enxergar melhor. Do mesmo jeito, é na nossa vida, sabe? Nós precisamos usar os óculos, mas os óculos realmente que Deus coloca na nossa vida, para enxergarmos realmente a salvação providenciada por Jesus Cristo. Né? Então a gente vê assim, por exemplo, em Lucas capítulo 7, no versículo 36, Jesus tem um encontro com uma mulher chamada, era uma prostituta. O texto diz, era uma mulher pecadora. Os fariseus consideravam uma mulher que vivia da prostituição como uma mulher pecadora. Essa mulher, ela ouve falar que Jesus está na casa de um determinado fariseu, chamado Simão. E ela ela tendo essa informação, ela vai até a casa dele. E chegando lá, aos pés de Jesus, diz o texto da palavra de Deus, que ela fica nos pés de Jesus. E ela começa ali a derramar lágrimas. Por que ela derramava lágrimas? Porque todo ser humano que se aproxima de Jesus, ele enxerga ele como ele é, como um pecador, e Jesus como um santo. Então aquele peso dos pecados que ela havia cometido, que ela havia feito com que outros tropeçassem e pecassem, naquele momento, pegando nos pés de Jesus, ela começa realmente a derramar aquelas lágrimas. E diz o texto sagrado da palavra de Deus que há tantas lágrimas que ela enxuga, ela consegue enxugar com o cabelo. Então ali ela sente todo o peso. E é interessante que ela pega aquilo que ela tem de mais precioso. Ela tinha um perfume que era muito comum as mulheres daquela época que viviam esse estilo de vida usarem. Então ela derrama todo aquele nos pés de Jesus. E o que aquele homem diz? Aquele religioso?
ele diz: se esse homem de fato fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus, ele sabia realmente aquilo que estava no coração daquele fariseu, sabe? Então, a religião era crítica. Então, os religiosos, eles sempre estão criticando o estilo de vida das pessoas. Queridos, em Tiago 4, 11 e 12, diz que nós não devemos julgar ninguém, porque aquele que julga o seu irmão, ou fala mal do seu irmão, ele fala mal da lei. E se ele fala mal da lei, ele não é mais um observador, como eu e você, mas se coloca na posição de juiz. E o texto de Tiago diz: quem é tu, pois, que julga? Sabe? Quem é você realmente que se coloca no lugar de Deus para dizer se alguém vai ser salvo ou não, se alguém vai realmente alcançar a graça de Deus ou não? Então, alguém realmente que coloca os óculos de Deus, quando ele olha para uma pessoa, por mais uma vida que ele tenha de derrotas, a gente que tem esse conceito de graça na nossa mente bem definido, muito bem claro, então nós sempre olhamos assim: Deus pode mudar essa realidade, sabe? Essa pessoa, ela pode ter um estilo de vida mudado pela presença de Deus. Deus pode entrar, pode mudar realmente esse quadro de morte e trazer um quadro de vida. Então, realmente, quem põe esses óculos de Deus, diz como Paulo dizia aos Coríntios no capítulo 5: eu não vejo mais como o homem vê. Sabe, ele não vê, sabe, os defeitos, mas ele olha na vida daquela pessoa e diz: ali está Jesus. Ali está realmente Jesus, o sacrifício. Ele crê nisso daí. Se ele crê nisso daí, ele é meu irmão, ele é minha irmã, ele é filho de Deus. Nós temos realmente, estamos na mesma família. Então, quem olha com os óculos de Deus, quem olha realmente pelos olhos da graça, ele olha uma pessoa diferente. Ele não olha essa pessoa que está tropeçando, mas ele olha o que Deus pode fazer para fazer realmente andar certo. Então precisamos, de fato, de verdade, usar esses óculos, né? Nós, como igreja, nós não temos um papel de tentar separar o joio do trigo, até porque o joio pode ser transformado em trigo. Aquela pessoa realmente que não teve, sabe, não teve aquela entrega, aquela mudança de vida, mas exposta à palavra de Deus, ela pode, né? Ela pode realmente mudar a vida dela. Porque se tem uma coisa realmente que é difícil para uma pessoa, é viver realmente sem a graça de Deus. Viver sem a graça de Deus não tem graça nenhuma. É uma vida realmente perdida, não tem realmente nenhum sentido. Então, como igreja de Deus, o nosso papel é falar realmente que Jesus tomou o nosso lugar, pagou o preço, temos a vida eterna e a partir daí também temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. Então, os olhos de Deus é realmente os olhos da graça de Deus, né? Então, eu quero realmente finalizar aqui em Romanos 5,12 diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, por Adão, e a morte assim também veio a todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos os homens pecaram e estão realmente distantes e afastados de Deus. Mas a graça de Deus realmente, ela nos une em salvação. Então, se você realmente tem alguma dificuldade na sua vida, saiba também que a graça tem uma outra característica. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, passando por um grande problema, uma grande dificuldade, que nós não estamos realmente, de fato, de verdade, isentos disso, e ele ora, diz o texto de 2 Coríntios, que ele ora a Deus, pedindo realmente livramento daquela situação. O texto não diz que ele passa, o que ele está passando, ele não é claro, ele fala de um espinho, não há uma definição desse problema, e aí ele ouve da parte de Deus uma palavra: a minha graça te basta. Então, se eu estou passando por qualquer dificuldade na minha vida, se eu quero mudar, por exemplo, qualquer coisa na minha vida, eu tenho realmente que saber que eu tenho a graça de Deus, que se eu tenho a graça de Deus, eu posso realmente ter uma situação da minha vida mudada, como o apóstolo Paulo entendeu isso claramente. Então, na vida cristã, o mais importante é saber que você realmente e eu somos aceitos por Deus, pela graça de Deus. Então, nós fomos realmente, de fato, de verdade, abraçados por Deus nesse sentido. Queridos, essa palavra simples e rápida, como tem que ser devido ao tempo, ela é muito simples, mas porém ela é muito importante, porque não dá, por exemplo, para alguém viver uma vida onde, por exemplo, ele não tem a certeza da sua filiação, se de fato, de verdade, ele é filho de Deus, se de fato, de verdade, ele aceitou aquele sacrifício de Jesus, se ele vive, por exemplo, na dúvida,
Sabe, uma vida realmente que está na dúvida é uma vida onde essa graça ainda não chegou na vida dessa pessoa para abençoar e trazer realmente mudanças de vida. Então, por exemplo, se tem alguém hoje pela internet ou em algum momento essa palavra realmente venha chegar até você, de modo que você, por exemplo, se encontra assim na dúvida, sabe, de vida eterna, achando apenas que tem que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E aí nesse momento você fica realmente cheio de dúvidas, sabe, da sua filiação, do que você tem que fazer, mas você entendeu claramente essa palavra, que você não precisa fazer absolutamente nada. O que Deus exige da minha e da tua parte é apenas realmente crer no Evangelho. O Evangelho é que Jesus ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus veio nos buscar, Jesus veio realmente para nos resgatar, nos tornar realmente justos diante de Deus e aceitáveis diante de Deus. Então, se você realmente está vivendo essa vida de dúvida, essa vida realmente de incerteza, sabe, se você realmente está tendo dificuldades na área espiritual, está sentindo realmente opressão, sabe, não tem realmente nenhuma convicção, e a nossa vida é tão rápida que só vale realmente ser vivida se for realmente dentro dessa graça de Deus. Então, eu peço que você realmente faça uma oração comigo, que você diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a direção plena da minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário foi por minha vida, foi por meus pecados, e por isso escreva o meu nome no livro da vida eterna. Dirija realmente os meus passos, me firma nos teus caminhos. Se você realmente fez essa oração, tenha plena convicção de que a palavra de Deus ela é muito bem clara. O que ela diz? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Então, se alguém realmente invoca a Deus, se alguém realmente coloca a vida diante de Deus, dizendo, sabe, que é pecador, reconhecendo realmente que precisa de Jesus, ele recebe essa promessa de ter o nome escrito no livro da vida de Deus. Então, esteja realmente nos acompanhando sempre aí, porque eu tenho certeza que Deus realmente vai continuar te abençoando. E Jesus realmente veio para nos trazer realmente salvação eterna. E nessa salvação estamos firmados. E começamos a nossa vida cristã aceitando a Jesus, e vai ser assim até o fim, porque Ele vai nos conduzir. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz a todos. Vamos estar fazendo agora o momento dos dízimos e das ofertas. Eu vou abrir a minha Bíblia em 2 Coríntios 9, 6, é um texto bastante conhecido. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, esse é o momento que a gente entrega, a gente devolve para o Senhor uma pequena parte, né, de todas os nossos rendimentos, do salário, e esse é um ato voluntário. Quando você tem esse ato, você repreende o devorador. E muitas pessoas nessa crise, toda essa pandemia que está acontecendo, tem várias bênçãos para contar. E lá em casa não foi diferente. Eu pessoalmente consegui bastante bênçãos esse ano, independente da pandemia. Graças a Deus eu consegui entrar na faculdade, ensino superior gratuito, consegui tirar a minha carta, que foi uma luta bastante difícil, porque é um pouco difícil a baliza lá, né? Eu vou começar um emprego agora, e tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que a gente tem que fazer é para a glória dele, para engrandecer o nome dele, e não para nós mesmos. Então, se você quiser, se você puder, se sinta à vontade para estar trazendo o seu dízimo ou a sua oferta. E nós vamos orar enquanto isso.
obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida que está aqui, meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor, meu Deus. Consagramos a Ti, Pai, esses dízimos, essas ofertas, que venham ser aplicados de uma forma bem eficiente, Senhor, abençoando pessoas, meu Pai, e cumprindo com a Tua obra, que é o que o Senhor manda, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção, né? Glória a Deus. Eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes, Lia Vanderlei, pastor Eduardo, sejam muito bem-vindos, viu? Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Palavra maravilhosa, glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos, Senhor Deus amado, pela tua salvação, pela tua graça, Senhor Deus amado. Obrigada pelo teu cuidado, Paizinho querido. Obrigada, Senhor Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, papai. Nós pedimos, Senhor Deus amado, uma semana de vitória, papaizinho querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Domingo que vem, às 19 horas, nós estamos aqui. Você que está em casa também, você tem algum pedido de oração, coloque aí no grupo, nós vamos estar orando durante a semana. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas também alcancem a salvação e essa graça de Deus, transformação da vida. Amém? Amém.